Então, novamente, boa noite, pessoal. Então, vamos dar início ao nosso segundo matemática básica, né? Eu fiquei responsável para dar continuidade um conteúdo de área e superfície plana, área de figuras geométricas no plano, certo? Aí a gente vai demonstrar alguns fatos, aí depois a gente vai aplicar em problemas, certo? Então, a gente vai fazer com calma, cada passagemzinha, qualquer coisa vocês interrompam, né? Eu tô com o livro aberto aqui, se precisar de alguma figura, eu vou, volta ou outra, eu vou estar pegando essa figura, né? Então, vamos lá. Qualquer coisa, interrompam, tá certo? Tranquilo. Então, de início, né, a gente vai estar trabalhando com áreas de superfícies planas, né? Onde tem área de superfícies planas, né? A área de uma superfície limitada é um número, né? Um número real positivo associado a essa superfície de que forma, né? Então, associar esse número, a gente pode associar de três maneiras, né? Então, dizer que duas superfícies são equivalentes, né? Ou seja, elas estão associadas a áreas iguais, ou reciprocamente, né? Se elas são iguais, elas são equivalentes. É que a notação que eu uso é essa. Se eu pegar duas superfícies A e B, dizer que A é equivalente a B, né? É equivalente a dizer que a área de A é igual à área de B. Beleza? Então a gente vai partir desse princípio. Então, duas superfícies são equivalentes, né? Quando eu tenho essas duas áreas sendo iguais, né? Segunda condição é o seguinte, é que a soma de duas superfícies, ou seja, a soma de dois números associado a essa superfície é a soma das áreas da superfície parcelada, ou seja, em parcelas. Eu quero dizer que se eu pegar a C, que é a soma das duas superfícies A mais B, né? Isso aqui implica que a área, né, de C, a área de C tem que ser a adição das duas áreas. A área de A mais a área de B. Tranquilo, né? A área de B. Então, são dois fatos interessantes. E a terceira coisa é o seguinte, que se uma superfície está contida em uma superfície maior, né? Deixa eu colocar aqui. Se eu pegar uma superfície aqui e tem outra que ela está contida, né, eu vou chamar essa aqui de B e essa aqui de A, né? Seria o seguinte, que se uma superfície está contida em outra, então sua área é menor ou igual que a área da outra. Ou seja, B contida em A significa, né, implica que a área de A, opa, área de B, vou colocar assim, né? Então, a área de B é menor ou igual que a área de A. Tranquilo, né? Esses princípios aqui não tem segredo. Não tem segredo, certo? Então, três coisas importantíssimas no decorrer do nosso conteúdo, né? Então, dizer que duas superfícies são equivalentes, dizer que as áreas são iguais, né? Dizer que a adição de duas superfícies é a área dessa soma dessas parcelas é a soma de uma com a soma da outra, e dizer que uma superfície está contida na outra quer dizer que a área da menor é menor ou igual que a área da maior. Então, isso, obviamente, né? A gente consegue enxergar isso tranquilamente. Então, o primeiro resultado que a gente vai apresentar é sobre a razão entre retângulos, né? A razão entre retângulos, né? Qualquer coisa vocês podem interromper, certo? Então, o primeiro resultado, o primeiro teorema,
enuncio é o seguinte, vou botar aqui, teorema, né? Seguinte resultado, que a razão é entre dois retângulos, de dois retângulos, de bases congruentes, dois retângulos de bases congruentes, ou também pode ser altura, né? Ou alturas congruentes. Alturas congruentes. Também isso aqui é equivalente. Vale também, né? Ou alturas congruentes. É, ele é igual à razão entre suas alturas. Ou base, né? Também vale. Que é um dos dois. Então, o que que a gente quer, o que isso aqui quer dizer, né? Isso aqui quer dizer, pessoal, que se eu pegar dois retângulos, sei lá, um retângulo R1 e R2, a razão do retângulo R1 pelo R2 é a mesma coisa, é igual à razão entre as alturas. Então, ou seja, se eu pegar aqui um retângulo R1, né, que tem base B, né, ó, hipótese é base B, uma altura H1, que eu não sei que é igual a do R2. Também esse aqui tem a mesma base, né? Poderia ser a mesma altura aqui, ó. Trocar aqui B1 e B2 e aqui HH, né? Só que aqui eu estou fazendo um retângulo R1 com base B e altura H1 e base B e altura H2. Isso aqui implica que o teorema quer dizer, né? Quer dizer que se eu pegar o retângulo R1 sobre o retângulo R2, isso aqui vai ser justamente H1 sobre H2. Tá certo? É quando as duas alturas são comensuráveis. Alguém lembra o que é comensurável ou não? Comensurável é quando eu pegar duas medidas, eu consigo o quê? Sei lá, brutalmente falando, né? Seria pegar um pedaço de alguma coisa e conseguir contar na outra coisa com esse mesmo pedaço. Ou seja, eu consigo jogar um dentro do outro, né? Eu pegar um pedaço, sei lá, H1 e consigo jogar ele dentro do H2 com algum número. Existe algum número que eu vou multiplicar por esse pedaço que vai dar o outro, né? Algum camarada. Ou seja, eu acho um rapaz que é submúltiplo do H1 e H2 ao mesmo tempo, né? Vou pegar uma figurinha aqui, acho que eu estou com o livro aberto. Então, por exemplo, se eu pegar nessa situação, né? Pegar aqui, se eu pegar esses dois caras comensuráveis, né? Pegar aqui, pego esses dois camaradas, certo? Dois camaradas aqui, né? Eu consigo fazer o seguinte: eu pego a base B, né, do meu retângulo R1 e aqui é a altura H1, né? E aqui o retângulo R2 com a base B com a altura H2. Então, a primeira situação seria fazer quando eles são comensuráveis. Então, o primeiro caso a se provar, né, é quando eu consigo comparar as duas alturas, né? Então, pode ser que eu não consiga, mas o primeiro caso a gente faz é aceitar que o H1 e H2 são comensuráveis. Se eles são comensuráveis, eu consigo dividir cada retângulozinho R1 e R2 em pedacinhos, né? Ou seja, em segmentos que têm um certo comprimento. Esse certo comprimento eu estou chamando de x, ó, x, x, x.
Como eles são comensuráveis, a mesmo tamanho que eu consigo cortar em X, aqui também eu consigo cortar em X. Então, por isso o motivo de eles serem comensuráveis. Caso não seja, a gente não consegue fazer essa contagem, né? Eu dividi em vários pedacinhos, de forma que eu faça o mesmo tamanho, né? Então, se eles são comensuráveis, existem dois números, sei lá, P e Q, de forma que eu consigo multiplicar o P vezes X para dar justamente o H1. Da mesma forma, existe um Q, tal que eu multiplico o Q vezes X, vai dar o H2. Então, vamos escrever isso. Então, existe, né? Então, existe H1, um submúltiplo, né? Existe em P e Q, eu vou pegar assim, P e Q, pegar minúsculo, P e Q, é, tais que vale o seguinte. Eu posso pegar o H1, né, ó, como vocês viram, eu vou multiplicar por P vezes X para dar o H1. Ou seja, o H1 seria P vezes X. Da mesma forma, eu posso pegar o H2, multiplicar por vários pedacinhos do X para dar o H2. Então, eu pego o Q e multiplico por X, e ele vai dar o H2, né? Então, isso aqui implica, ó, o que, pessoal? Se eu pegar o H1 e dividir pelo H2, o que que a gente ganha? H1 sobre H2. A gente ganha que isso aqui é quanto? Ó? O X elimina, né? Porque é não nulo. Então, vai ficar P sobre Q. Aqui fica P sobre Q, certo? Vou chamar aqui de 1. Beleza. Então, construindo um certo retângulo, eu vou construir agora um retângulo qualquer aqui no R1 e um retângulo qualquer no retângulo R2. Que retângulo é esse? Eu vou pegar o retângulo X, né? Que tem a mesma base e a altura dele é quem? X. Eu vou pegar, né? Construir um retângulo. Vou construir, construindo esses retângulos aí. O que que a gente ganha, né? Os retângulos x, que tem, ó, a mesma base, ó, e a altura dele, ó, vão ser x. Xinho, né? Aqui é o x, a altura dele vai ser xinho. Vou pegar aqui xinho, né? E o que que a gente ganha? A gente tem o seguinte, vai valer o quê, né? Quem é o retângulo R1, né? Esse retângulo R1 aqui vai ser quem, né? Ele vai ser P vezes o x, né? Vocês concordam comigo? Ó, se eu tenho aqui P vezes o x para dar o H1, e aqui é o H1 inteiro. Então, se eu pegar o H1, ó, o H1, ele é P vezes x. Só que eu quero pegar cada um desses x aqui, né? Ou seja, o H1 dividido por x. Então, vai ser P vezes o x para dar o retângulo R1. Então, quero dizer que o R1 é justamente P vezes o retângulo x. Da mesma forma, se eu pegar o retângulo R2, né? Como aqui eu tenho Q vezes o x para dar o H2, então aqui vai ter, né, justamente Q vezes o x para dar o retângulo R2. Então a gente ganha que o retângulo R2 vai ser justamente Q vezes o retângulo x, né? Então com isso, o que que a gente ganha novamente, né? Isso aqui implica, ó, se eu dividir um pelo outro, eu ganho que R1 sobre R2 vai ser igual a quanto? Não, x elimina, né? A gente ganha P sobre Q. Também a gente ganha P sobre Q. Vou chamar isso aqui de 2, certo? Então, de 1 e 2, o que que a gente ganha? Então, de 1 e 2, o que que a gente pode concluir, né? Vem o seguinte, que R1 sobre R2 tem que ser igual a quem? Ó, transitividade, né? H1 sobre H2 é P sobre Q, e P sobre Q é igual a R1 sobre R2. Então, R1 sobre R2 é igual a H1 sobre H2. Então, isso que é que a gente queria provar, né? Vejam que a gente fez o caso comensuráveis. Agora, quando não é comensuráveis, ou seja, são incomensuráveis. Como é que seria essa prova, né?
Vamos dar aqui como é que seria? Então, o segundo caso. Então, obviamente, não vai existir aqueles dois camaradas, né? P e Q, de forma que eu multiplico pelo x que deu H1 e o P vezes o, o Q vezes o x que vai dar o H2, né? Então, naturalmente, não vai existir esses caras. Tem que fazer de uma forma diferente. Então, o segundo caso, onde o H1 e o H2 são incomensuráveis, certo? Vamos lá. H1 e H2 incomensuráveis. Vou pegar tem uma figurinha aqui, vou pegar ela aqui, fica bem legal. Seguinte, então se eu pegar aqui, então vamos fazer o seguinte. Então o que que a gente tem? A gente tem dois retângulos, certo? R1 e R2. De que forma, né? Agora, como eles são incomensuráveis, né? A gente vai fazer o seguinte: divide, né, em y tamanhozinhos, né? Aqui, ó. Eu pego o H1 e divido em y. Só que como eles são incomensuráveis, esse pedacinho não vai ser exatamente algum número que multiplica por yzinho que deu H1, né? Então pode ser que ele seja menor que o comprimento, o tamanho do H1, ou ele passe do H1. Da mesma maneira, aqui no H2. Ó. Só que no H2 eu vou pegar um número n que eu multiplico por esse y que dá o H2, né? Só que aqui eles não são comensuráveis. Então, esse m aqui, eu multiplicar por y, não vai dar o H1. É o que vocês estão vendo. Então, aqui não é comensurável. Então, ou seja, não existe um número que eu multiplique por y que vai dar o H1, certo? Então, vamos lá. Então, como a gente já sabe, não existe um segmento submúltiplo comum, tanto do H1 como do H2, certo? Então, o que a gente faz? Toma um segmento Y submúltiplo do H2, que é o que está aqui na imagem, né? Ou seja, o Y cabe um certo número N vezes, inteiro N de vezes, em H2. Ou seja, o H2 ele pode ser escrito como NY, que é o que está na figura aqui, né? Vocês estão vendo. Então, como o H1 e o H2 são incomensuráveis, então se eu marcar sucessivamente o Y aqui no H1, como a gente tem, ele não vai bater certinho aqui no tamanho do H1, né? Ou seja, ele vai estar ou abaixo, né? Que eu quero dizer o quê? Eu quero dizer que MY, ele é o quê? Menor que o H1, correto? Só que como se eu somar mais um, ele vai passar do H1, que é o que vocês estão vendo aqui, o tamanho do Y. Então quer dizer que o H1 ele é menor que M mais um que multiplica Y. Beleza? Então se a gente operar essas duas operações aqui que a gente tem, o que que a gente ganha? Que M que multiplica Y, ele é menor que o H1, que por sua vez é menor que M mais um que multiplica Y. E a outra condição é que NY, que a gente encontrou aqui, ó, meu N é parecido com H. O NY é igual a H2, né, que por sua vez também é a mesma coisa eu escrever NI, que multiplica Y do outro lado aqui. Então, com essas duas condições, o que é que implica, pessoal? Se eu dividir essa desigualdade por essa igualdade, ó, vai eliminar Y com Y, vai ficar M sobre N, é menor, ó, H1 sobre H2, né? Que por sua vez é menor que quem, ó? M mais um sobre N. M mais um sobre N. Beleza? Show. Agora vamos olhar agora o retângulo Y, né? Então, se a gente construir esse retângulo Y, que tem a base B e a alturazinha Yzinho, a gente tem o seguinte, a gente ganha o quê, né? Ó? Então, construindo
A mesma ideia da passagem anterior do comensurável, né? Constrói um retângulo, construindo os retângulos yzão com a base B e a altura yzinho, certo? A gente tem o seguinte, ó, veja o seguinte, m vezes esse yzinho, ou seja, eu pegar, aqui tem a base B e a altura y, então vai ser y vezes m, né? Yzão m retângulozinhos. Então, mzinho, que multiplica yzão, retângulos, vai ser menor, né, ó, que o R1, porque está dentro, né? Ó, a gente viu agorinha, lá no terceiro item. Eu tenho um conjunto dentro do outro. Então, essa área é menor que aquela área do outro. Menor ou igual, só que aqui é menor, estrito, né? Não está sendo igual. Então, beleza. Então, mzão y vai ser menor, né, que o retângulo R1, que por sua vez o retângulo R1, ó, retângulo R1, esse pedaço aqui não está no retângulo R1, ele só vai até aqui. Então, m mais 1 vezes o yzão é maior que o retângulo R1. Então, a área dele é maior. Isso aqui é menor que m mais 1 que multiplica yzão, né? Da mesma forma, se eu pegar aqui, ó, agora aqui vale a igualdade, né? Então, n vezes o yzão vai dar o R2, né? Ou seja, o que eu quero dizer é que n vezes o retângulo yzão, que eles são iguais, né? Ó, aqui vai ser igual ao retângulo R2, que é a mesma coisa de eu escrever n vezes o yzão. Ou seja, as duas coisinhas aqui, né? A gente ganha o quê? Dividindo uma pela outra. Que m sobre n é menor que R1 sobre R2, que por sua vez é menor que m mais 1 sobre n, né? Eu vou enumerar aqui, chamar aqui de 3, né? Eu tinha chamado de 2 lá. E esse aqui do número 4. Então, veja o seguinte, o yzinho, ele é um submúltiplo do H2, que a gente considerou aqui, né? Então, ele pode variar, né, nesse intervalo aqui, né, intervalo do H2. Ele pode variar. Então, dividindo o y, aumentamos, se eu dividir o y, a gente aumenta o n. E nessas condições, o m sobre n e o m mais 1 sobre n, ele forma um par de um único número, né? Ou seja, à medida que o n cresce, esse cara aqui está ficando pequeno, né? Então, esse cara aqui vai para um número, né? A mesma ideia de limite que vocês vão estar estudando. Então, quer dizer que à medida que o n cresce, esse número tende a ser o H1 sobre H2. Da mesma forma que à medida que o n cresce, esse número tende a ser R1 sobre R2. Então, isso aqui implica como esse número tem que ser único. À medida que o n cresce, à medida que o n cresce, é, à medida que o n cresce, isso aqui implica, vou colocar assim, n cresce, isso aqui implica que R1 sobre R2, ou seja, esse cara aqui está convergindo para um número, e esse cara aqui está convergindo para o mesmo número, ou seja, o R1 sobre R2 é igual a H1 sobre H2. Isso a gente consegue provar para incomensurável, certo? Então vamos relembrar o que diz o teorema, né? A razão entre dois retângulos, ou seja, o retângulo R1 e R2, de base congruente ou também a altura congruente, é igual à razão entre suas alturas ou a razão das suas bases. Ou seja, poderia ser R1 sobre R2, B1 sobre B2 ou H1 sobre H2. Então, se eu pegar dois retângulos, né, de bases congruentes, você tem a mesma base ou poderia ser a mesma altura, a gente tem essa razão aqui. Uma consequência também que vocês podem notar é a volta, né? Ó, a volta no seguinte sentido. Não é que seria a volta, né? Esse outro resultado aqui, por exemplo, vou deixar para vocês estarem consultando o material, que a razão, né? A razão entre dois retângulos
entre dois retângulos quaisquer, ele é igual ao produto da razão as bases, né? Entre as bases pela razão entre as alturas. Resultado bem interessante. Com esse resultado dá para mostrar que a área do retângulo é base vezes altura. Pela razão entre as alturas. Ou seja, o que que ele quer dizer? Ele quer dizer que se tu pegar um, um retângulo R1, né? Que tem uma base qualquer, né? E uma altura qualquer, H1, e um retângulo R2 com a base qualquer, 2 e uma altura H2, né? Significa que a razão entre os retângulos é justamente, ó, o produto da base B1 sobre a base B2, que multiplica o produto, ó, da base da altura H1 sobre a altura H2. É isso que ele quer dizer. Ou seja, a razão entre dois retângulos quaisquer é igual ao produto da razão entre as bases pela a razão entre as alturas, né? Ou seja, a razão das bases e a razão das alturas. Então, um resultado bem interessante mesmo, né? Então, vamos lá. Então, vamos entrar agora na parte da área dos polígonos que a gente conhece, né? Que é áreas de polígonos. Então, esse resultado que a gente provou vai ser útil para alguns fatos aqui serem esclarecidos, né? Vamos lá. Então, o primeiro deles, vou ilustrar, é o querido retângulo, né? O retângulo, né? Então, o retângulo tem o seguinte: se pegar um retângulo, dado um retângulo R com base B e a altura H, né? Dado um retângulo com essa base, essa altura, fixa um quadrado, né? Dado esse retângulo e fixado um quadrado que tem, sei lá, base 1 e altura 1, que é de 1, como unitário, né? Então, a gente tem o seguinte: a gente tem que a área, a área do retângulo, a área do retângulo, a área desse retângulo R, com base B e altura H, vai ser justamente, vou colocar essa anotação também, A de R, tá bom? A área do retângulo vai ser justamente a razão do retângulo R, B e altura H, sobre o quadrado, né, que é Q de 1 unitário. Ou seja, se tu tem um retângulozinho, tem um retângulozinho aqui, bonitinho. Aí tem tipo um cubo aqui, né, um quadradozinho aqui, né? Aqui é a altura H, né, a base B, aqui é o retângulo R. E aqui é o Qzinho, né, que tem 1, né, base e altura 1. Beleza. Por que que isso equivale, né? Vamos lá. Em vista do teorema que a gente acabou de provar, quem era lá a razão? Lembre que o quadrado é o quê, pessoal? O quadrado é um retângulo? É, né? Uma base igual a altura. Então, se tu pegar
e usar esse resultado anterior que a gente acabou de ver, ó, a razão entre dois retângulos quaisquer é igual ao produto da razão entre as bases pela razão entre as alturas. Então, tu pegar aqui, ó, o seguinte, que a A de R, que a gente acabou de ver ali, que é justamente o retângulo que tem base B e altura H, Q de 1, né? É justamente, ó, aqui é um retângulo também, ó, dois retângulos, ó, vamos lá, no teorema. Pego dois retângulos, é igual ao produto da razão entre as bases pela razão entre as alturas. Então, eu posso pegar, ó, o B sobre um, que é as bases, B sobre um, que multiplica a razão das alturas, que é H sobre um. Ou seja, esse cara aqui, a de R, é justamente a medida de B, ó, vezes a medida de A. Então, aqui é a medida de B que multiplica a medida de A. Como estranho. Medida de A, né? Medida de H, pai. Medida de H. Ou seja, que a gente pode representar de que forma? Que a área do retângulo R é justamente base vezes a altura. Alguma dúvida? Então, a área de um retângulo R é justamente a base vezes a altura. A gente tem isso aí. Por isso que vale isso aí, né? A base vezes a altura. É um resultado interessante, né? E a do quadrado, né? A do quadrado basta ver que o Q de A, né? Ou seja, tem um lado A e a altura A, né? Como é que seria aqui, a do quadrado? A do quadrado, né? Então, tu pega um quadrado que tem base A e altura A, certo? Então, como é que seria esse quadrado? Vou pegar o quadradozinho aqui, certo? Então, a gente tem um quadrado, né? Aqui é A e aqui também é A, né? Aqui é retângulo. Lembra que aqui tem retângulo. Beleza. Então, a gente tem que, pelo resultado anterior, que a área do quadrado, né, é justamente o quê? A vezes A, né? Que é a área do quadrado é igual a A ao quadrado. Então, ou seja, pois o quadrado é um retângulo em particular, né? E do paralelogramo? Como é que seria a do paralelogramo, né? Vamos lá. A do paralelogramo. Paralelogramo. O paralelogramo, você tem os lados opostos paralelos, como já diz, e eles são congruentes, né? A gente provou aí na disciplina de geometria plana. Então, tu pega um paralelogramo que tem uma base B e altura H, certo? Beleza. Ele é justamente, pessoal, ele é equivalente a um retângulo que tem base B e altura H, né? Então, por exemplo, se eu pegar uma figurinha aqui. Então, se eu pegar a figurinha aqui, figurinha bem legal, aqui, né? Pegar um paralelogramo, aí você olha para um quadrado, né? Para um retângulo, quer dizer. Você pega aqui o paralelogramo, certo? Tem um paralelogramo aqui, né? Vou chamar aqui de ABCD. Tem um paralelogramo ABCD que tem base B e altura H. Só que você tenta visualizar um retângulo, né? Só que a gente acabou de ver que a do retângulo é justamente a base vezes a altura. Então, o que que a gente ganha? A gente ganha que a área do paralelogramo é igual à área do retângulo, né? O que implica, se as duas áreas são iguais, quer dizer que a área do paralelogramo é justamente base vezes altura. Tem isso aí também, né? Beleza? Alguns fatos bem conhecidos da nossa literatura, certo? Agora, a do triângulo é bem simples, né? Também de
Eu estou fazendo esse apanhado aqui para ir relembrando cada uma das nossas figuras plana que a gente está para trabalhar, né? Então, a do triângulo, tu pega um triângulo que tem uma base B e uma altura H, certo? Só que o triângulo, ele é equivalente a um paralelogramo, né? Se tu pegar uma base que mede B e a altura mede a metade, né? Então, se tu pegar, tem uma figurinha aqui. Tu pegar um triângulo, pega um triângulozinho, certo? Pega o triângulo, que tem uma certa base B, uma altura H, né? Aí você tenta enxergar o paralelogramo que há nele. Ou seja, você sabe que existe, a gente provou, em algumas aulas de geometria plana, que existe um segmento aqui, de forma que esse segmento, ele é justamente a metade do H e ele é paralelo ao o B, né? Então, a gente tem aqui um paralelogramo. Então, se a gente tem paralelogramo, a gente tem que a área do triângulo é justamente igual à área do paralelogramo. Do paralelogramo. Que por sua vez, isso aqui implica que a área do triângulo vai ser quem? A base vezes essa altura. Ou seja, é base vezes h sobre 2. Por isso que a área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. A gente tem isso aí. Uma observação é que se a gente pegar os triângulos equiláteros, né? Ou seja, as medidas todas iguais, de lado A, a altura dele, a altura dele, se você fizer a conta, ele é justamente a raiz de 3 sobre 2. Vou pegar um triângulo aqui, ó. Triângulozinho, equilátero, com medida A aqui, medida A. Essa altura aqui, ó, ela vai ser a raiz de 3 sobre 2. E a área dele, desse triângulo aí, chama ele de S, a área de S, área S, vai ser justamente, não vou escrever melhor, vou botar assim, chama área de S, né? Área S. E aqui S é igual, não, como a altura é a raiz de 3 sobre 2, a gente tem o seguinte, que tem um meio daqui, né? Ó, esse um meio eu vou escrever aqui. A altura dele é a raiz de 3 sobre 2. Então, coloca aqui a raiz de 3 sobre 2, que multiplica a base, só que a base é A, então que multiplica A também. Ou seja, isso aqui implica que a área de um triângulo equilátero é justamente A ao quadrado, né? Raiz de 3 sobre 4. Então, essas fórmulas aí são importantíssimas para alguns problemas para agilizar, né, o processo. Então, se eu pegar o triângulo equilátero, a área dele, eu dado um lado, eu consigo dizer quem é a área dele, dado o lado, né? Então, é A ao quadrado raiz de 3 sobre 4. É a área de um triângulo equilátero, né? E a do trapézio, pessoal. O trapézio a gente sabe que é a base maior, uma base menor, vezes a altura dividido por 2, né? Mas como é que a gente enxerga isso? O trapézio, né? A do trapézio, pega um trapézio, né? É um trapézio que tem a base B1, base B2 e uma altura, né? Eu vou colocar, botar assim, a notação T de RA, que é a do trapézio, tem a base B1, a base B2, com a altura H, certo? Ele é soma de dois triângulos, né? Por exemplo, se eu pegar uma figurinha aqui, tem uma figura aqui no material. Tu pega aqui um trapézio, certo?
Pega aqui o trapézio. Esse trapézio aqui, ele pode ser dividido em dois triângulos. Ele é soma, né, de dois triângulos. O triângulo primeiro que eu vou chamar, esse aqui é o T1. Eu vou denotar ele por T1, que tem a base B1 e uma altura H. Como é a mesma altura do trapézio, ó, o outro também, o T2, ele tem a base B2, né? A base muda. Pode ser igual, mas é diferente aqui, né? Nesse aqui. E a altura é H, certo? O que que a gente pode concluir? Que a área do trapézio, certo? A área do trapézio, ele é a soma das áreas desses dois triângulos. Foi o que a gente provou ainda agora. A gente visualizou, né? Anteriormente, que se eu tiver soma de duas áreas, que dê uma área maior, a área maior é justamente a soma das parcelas de cada uma dessas áreas. Ou seja, a área desse trapézio é a soma dessa área mais a soma dessa área. Só que essa daqui a gente sabe calcular, que é a de um triângulo. Então, C é base vezes altura, B1 vezes H, dividido por 2 mais a base, B2 vezes a altura, dividido por 2. Ou seja, a área do trapézio é justamente, eu coloco em evidência o H, né, sobre 2, é justamente a base maior, que é o B1, mais a base menor, que é o B2, que multiplica a altura e dividido por 2. Por isso que a gente tem essa fórmula aí, né? Certo? Tranquilo, né? Certo, pessoal. Outra área seria a área do losango, né? Vocês lembram qual é a área do losango? Diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2, né? Então, a área do losango. Losango. Então, tudo se resolve com triângulo, viu, pessoal? Vocês devem ter percebido. Tu pega um losango que tem uma diagonal D1 e uma diagonal D2, né? O que que a gente vai fazer? A gente conduz essas diagonais pelos vértices, né? As paralelas às diagonais, né? Como é que seria a figura aqui? Vou pegar ela. Então, se tu pegar aqui losangozinho, né? Conduz essas diagonais, certo? Aqui. Pega o losango, né? Que tem diagonal D1 maior vezes a diagonal menor, que é o D2, certo? E você conduz as diagonais, né? Conduz aqui as diagonais, ó, aqui e aqui. Beleza. Aí pelos vértices, né, você já fez isso, você faz as paralelas. Pega essa paralela aqui, a diagonal D2, né? E essa paralela aqui, ó, opa, a D1, né? Essa aqui é a D1, paralela aqui e paralela aqui. E aqui é a D2. D2, as paralelas aqui. O que que a gente acabou de construir, pessoal? A gente acabou de construir quantos triângulos aqui, ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito triângulos. Tem oito triângulos. Só que a nossa figura original são quantos triângulos? Um, dois, três, quatro. Então são quatro triângulos. Ou seja, a gente dobrou a área, né? Então, se eu calcular a área do losango, é justamente a área desses quatro triângulos aqui, ó. Quatro triângulos. Então, é a área de quatro triângulos. Área de quatro triângulos. Só que a área desses quatro triângulos é os oito triângulos dividido por 2. Então, é a área dos oito triângulos divididos por 2. Ou seja, o que eu quero dizer é que a área do losango é justamente quem? Pessoal, a gente trabalhou com triângulo, agora olha para o retângulo. Isso aqui é um retângulo, não? Vocês concordam comigo? É o retângulo de base D2 e altura D1. A área do retângulo é justamente o quê? D1 vezes D2. Ou seja, a área desses oito triângulos
é a área de um retângulo. E a área de um retângulo é a base vezes a altura. Ou seja, é o D1 vezes D2, dividido por 2. Então, tá aí a área do losango. Então, a área do o losango, como ele é um paralelogramo, é a mesma coisa de eu estar calculando o paralelogramo. Então, a observação aqui que eu deixo para vocês é que a área do losango é justamente a base vezes a altura, né? Poderia pegar aqui o losango, ó. Poderia pegar ele aqui, um losangozinho, aqui, né? E fazer esse prolongamento. Então, poderia ter feito aqui, pegar aqui, ó. Aqui no, esse ponto aqui, eles são, a gente provou na disciplina que esse cara aqui é o retângulo, né? E aqui a altura H, ó. Tem a altura H, e aqui a base B, né? Então, é a base vezes a altura. Tem isso aí também, beleza? Então, outro fato interessante é quando a gente tem um polígono regular, né? Polígono regular. Polígono regular, certo? Então, por exemplo, se tu pegar N lados no polígono, tu tem o apótamo, né? Vocês lembram que é apótamo? Pega um segmento que liga do centro ao lado oposto do triângulo, né? Perpendicularmente. E o semiperímetro. Então, deixa eu ver se eu acho a figura aqui. Pegar, por exemplo, aqui, polígono regular. Tu pega aqui um polígono, né? Tu pega N para ser número de lados. Aqui o N é igual ao número de lados. O M é a medida do apótamo, né? A medida do apótamo. Aqui é o apótamo, o M, né? Pega do centro a um lado oposto perpendicularmente aqui, ó. É a medida do apótamo. É a medida do apótamo. O L é o lado do polígono. Medida do lado. A medida do lado. E o P que eu vou chamar é o semiperímetro, né? 2P dá o perímetro e só o P é o semiperímetro. Tá? O contorno todo. Semiperímetro. Beleza. Então, se eu pegar um polígono, né? Como está aí, de N lados, né? De medidas iguais a esse L, certo? E de apótoma de M, o que que a gente pode fazer? A gente pode decompor esse polígono em N o quê, pessoal? Isso aqui, ó, tem um, dois, três, quatro. Posso decompor ele em N triângulos, né? Que tem base L e uma altura o quê? M. Então, novamente, pego um polígono, pega o apótema dele e eu pego vários triângulozinhos, né? Esses triângulozinhos, eles vão ser formados de acordo com a quantidade de lados. Se eu tenho N lados no polígono, eu vou ter aqui N triângulos que tem a base L e a altura M. Então, o que que eu posso fazer? A gente pode fazer o seguinte, que a área do polígono, ele vai ser igual a N vezes a quantidade dos triângulozinhos, ó. N vezes. Então, tem um polígonozinho aqui, certo? Polígono regular. Ó, tem um polígono aqui. Então, tenho N vezes a área dos triângulos. E a gente sabe que a área do triângulo, a gente acabou de ver, é a base vezes a altura dividido por 2. Então, seria L, que multiplica M dividido por 2. Então, o que que isso implica, pessoal? Isso aqui implica o quê, né? Se eu substituir a área do triângulo aqui, né, a gente ganha aqui
A área do polígono é justamente o quê? N vezes L vezes M dividido por 2. Só que quem é N vezes L, pessoal? Eu tenho um L aqui, o tamanhozinho. N vezes isso vai dar o perímetro todo. Esse cara aqui é 2P, né? Ou seja, como N é N vezes L dá o perímetro, que é o contorno inteiro, a gente tem que a área do polígono vai ser igual a 2P, que multiplica M, dividido por 2. Ao 2 elimina com 2, a gente ganha que a área do polígono vai ser igual a P, que é o semiperímetro que multiplica M. Novamente, com a observação do triângulo equilátero, né? Então, uma observação bem legal, que se os triângulos todos forem são equiláteros, se for polígono regular, né? Ali tem um polígono regular, agora se tu pegar um hexágono regular, se pegar um hexágono regular, a gente tem o seguinte, o caso aqui é um hexágono regular. Se for um hexágono regular, você ganha que todos aqueles triângulos são equiláteros, né? Então, pega de lado A, pega aqui de lado A, para vocês enxergarem. Então, tu tem o quê, né? Como tem um lado A, ele é a reunião de 6 triângulos equiláteros, né? Ou seja, se eu pegar a área S dele, a área do triângulo, a gente acabou de ver que era A ao quadrado, né, no triângulo equilátero, raiz de 3 sobre 4, né? A área do triângulo. Então, isso aqui implica que a área do hexágono regular, né, vai ser 6 vezes esse S aí, né? Ó. 6 vezes esse S aqui, que são 6 triângulos. Ou seja, esse aqui é igual a 6 vezes A ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Né? Simplificando, né? Fica 3 raiz de 3 dividido por 4, ou por 2, simplifiquei, por 2 que multiplica A ao quadrado. Né? Então, bem legal, né? Saber que a área do hexágono, dependendo do lado. Tá do lado, eleva o quadrado e multiplica por 3 raiz de 3 sobre 2. Então, são fatos bem interessantes dessas áreas, dessas figuras, né? Alguma dúvida, algum comentário? Beleza. Agora, né, nessa parte de estar calculando a área através do lado que você conhece, a gente vai entrar nas expressões da área de um triângulo. Como é que a gente pode fazer isso? Né? Como é que seria isso? Então, por exemplo, tu tem aqui tá, expressões da área do triângulo. Então, dado um triângulo, tu pode fazer ele de várias expressões. Ou seja, tu pode envolver com lado, com semiperímetro de circunferência, tudo enquanto você pode estar manuseando. Basta, dependendo do problema, que dá para fazer isso, né? Então, pode envolver problema aí que mistura qualquer coisa. Então, expressões da área do triângulo. Como é que seria isso, né? Então, a primeira delas, eu vou estar ilustrando, é, por exemplo, vamos ver como é que faz em função dos lados e as suas alturas, né? Então, vamos fazer aqui. Então, em função dos lados e suas alturas. Então, vou escrever a área do triângulo em função dos lados e das suas alturas. Um triângulo você pode ter o quê? 3 alturas, respectivas alturas, né? Pode estar fazendo isso, né? Então, por exemplo, tem um triângulo, certo? Qualquer triângulo. Pega um triângulo aí,
certo? Pega um triângulo qualquer. Aí o que que tu faz? Tu pega as três alturas dela, do triângulo. Por exemplo, eu pego essa altura aqui, pego essa altura aqui, pego essa outra aqui. Queria que passasse no mesmo ponto, né? Imagina que altura aí, viu, pessoal? Aí, beleza. Tu tem aqui a altura, vou chamar aqui de lado A, né? O lado B do triângulo e o lado C. Aqui chega retângulo, né? Que é a altura. Aqui retângulo também. E aqui retângulo também. Aqui é o lado C. Aí, aqui é a altura relativa ao lado A. Então, eu vou chamar ele de HA. Aqui é a altura relativa ao lado B. Então, eu vou chamar de HB. E aqui é a altura relativa ao lado C. Então, eu vou chamar de HC. Então, a gente sabe que a área de, se eu chamar aqui de S, né? A área do triângulo é S. Se eu usar a altura A, eu sei que qual é a forma? Base vezes altura dividido por 2. Então, quem seria a base? A altura HA dividido por 2. Então, aqui seria uma forma. Outra, outra forma. Se eu olhar para a altura B, então seria B vezes a altura relativa ao lado B, HB, dividido por 2. E da terceira forma, você já deve ter sacado, que se eu olhar para o lado em C, né, seria C que multiplica a altura HC. Então aqui seria C que multiplica a altura HC dividido por 2. Então aqui é uma forma de escrever a área de um triângulo, né, com as suas alturas. Agora, como é que seria em função dos seus lados? Então, a segunda forma, né, é a área do triângulo em função dos lados. A área do triângulo em função dos lados. Beleza? Então, tu pega um triângulo, vou pegar aqui um triângulo qualquer, certo? Pega um triângulo qualquer, marcar aqui uma altura HA, opa, uma altura HA, aqui é retângulo, né? E aqui um comprimento B, esse tamanho aqui é B, certo? Ó, se eu pegar, é, deixa eu ver o seguinte, se eu pegar, vou chamar aqui de A, né? O lado A é o lado B, ou o lado C, que aqui é o A, B, C. Então, o semiperímetro, né? Eu pegar aqui o ABC, o semiperímetro, o perímetro é A mais B mais C. Então, o semiperímetro é A mais B mais C dividido por 2, correto? Então, o semiperímetro seria A mais B mais C dividido por 2, né? Correto? Só que a gente sabe quem é o item anterior, quem é a área do triângulo. Ou seja, seria. é, Não ia ficar legal, né? Se eu pegar a altura relativa ao A, altura relativa ao B, como é que vocês veriam isso, né? Se eu pegar a altura relativa ao A, eu ganho isso aqui, né? Eu queria usar o seguinte, que é que a altura relativa ao A, pode ser também. Mas aí não vai ficar legal. Não sei se vocês concordam comigo. Se eu pegar aqui a altura relativa ao A, aqui é o A, né? Deixa eu ver como é que a gente escreve isso aí, fica melhor. Usando as relações, né? Essa relação não dá. Pensar o seguinte.
que eu queria usar uma relação dos triângulos quaisquer, né? Então, por exemplo, tem uma relação do cálculo das alturas de um triângulo, né? Vocês podem estar conferindo depois, que é o seguinte. É o cálculo das alturas de um triângulo. Tu pega um triângulo ABCD, ou ABC, né? Aí tu tem alguns fatos das alturas, né? Por exemplo, a altura relativa ao lado C, você pode escrever dessa forma aqui. 2 sobre C é uma formulazinha que a gente deduz. Raiz quadrada, aí o semiperímetro, aí o semiperímetro menos o lado A, semiperímetro menos o lado B, aí o semiperímetro menos o lado C. Outra forma é do H de B. Só trocar o B por C e trocar aqui os camaradas, né? Só trocar aqui, ó, B por C, a mesma forma. E também do HA. Por essas formas, é só trocar o A por B, o B por C. Você pode estar encontrando na página 259 do livro do Fundamentos de Matemática Elementar. Por essa forma, essa dedução, a gente ganha que a área do triângulo, eu posso trocar, ó, se é o mesmo valor, né? Eu posso trocar, no lugar de eu colocar aqui, né, AHA, esse lado aqui, ó, posso fazer isso aqui. Pegar aqui relativo ao HA e fazer que A vezes HA dividido por 2, né? E consigo deduzir aqui o B, HC, BHB, CHC e tenho que o HA é justamente, ó, 2 sobre A raiz quadrada de P, que significa P menos A, P menos B menos C, e eu posso trocar o HA aqui, né, ó, esse HA aqui, ó. Trocando o HA por essa forma, né, a gente ganha o quê? Que o S vai ser quanto, pessoal? O H sobre 2, aí que vai ficar só 2 sobre A, só que o 2 vai para cá, ó. Então vai ficar um sobre A. Só que o A está aqui, então elimina o A. Então vai ficar só a raiz, né? Então a área de S, com respeito aos lados, vai ser justamente a raiz quadrada de, do semiperímetro, que multiplica semiperímetro menos A, que multiplica P menos B, que multiplica P menos C. Então, se eu der um triângulo para vocês, um triângulo que tem, sei lá, lado 2, 3 e 4. Como é que eu encontro a área do triângulo sem fazer a conta? Conta de base vezes altura. Basta pegar esse aqui, ó. Soma a 5, 9, né? Dá 9. Ao semiperímetro é 9 dividido por 2. Aí você joga aqui, ó. 9 sobre 2. Aí pega 9 sobre 2, subtrai um lado. 9 sobre 2, subtrai outro lado. 9 sobre 2, subtrai o terceiro lado. Então, dependendo do problema, você pode fazer usando os lados, né? Então, são duas ferramentas já bem interessantes. Outra ferramenta é utilizando, né, a área do triângulo na circunferência circunscrita, né? Pode estar fazendo isso aqui também. Como é que seria isso? Vamos lá. Beleza. Então, deixa eu abrir a nova página. Aqui é a terceira, né? Então, como é que seria calcular a área do triângulo? Área do triângulo em função dos lados e do raio R. Rzinho, né? De uma circunferência circunscrita. Circunscrita. Aqui, né? Pega ela inscrita, mesmo. Escrita. Beleza.
Deixa eu pegar uma figurinha. Deve ter aqui no material. Figurinhazinha boa. Então, pega um triângulo ABC aí, né? Isso aqui. Pega um triângulo ABC, certo? A gente pega uma circunferência inscrita nesse triângulo. Então, tem uma circunferência aqui, ó, inscrita. Beleza. A área desse triângulo, ele vai ser o quê? A área, né, de ABC, né, que tem isso aí. Só que aqui é justamente, ó, o quê? O que está por trás aqui, ó? Tem a área do lado do triângulo LBC, ou seja, o triângulo aqui, ó, LBC, tá aqui, mais a área do triângulo LAC, LAC, tá aqui, mais a do triângulo LAB, né? Por aqui. LAB. Faltando algum? Deixa eu ver aqui. Então, se eu calcular a área desse triângulo, eu tenho esses triângulos aqui, né? Tenho o L, esse ponto L, BC, esse aqui, esse triângulo aqui, né? LBC. Tem o triângulo LAC, LAC, que é esse triângulo. E temos o LAB, né? Que é o mesmo daqui, É né? o contrário. Oi? Pode falar. Eu ia fazer Tu o ia fazer qual? LABC, era do la parte de baixo. Não é não? Ah, tu quer pegar o L, A, B, L. Ah, tá falando o LBC, né? Pô, entendi errado. Vou pegar aqui. Certo. Ó, novamente. É o LBC, que é esse aqui, certo? É o de baixo. É porque eu tava pegando era o lado, né? Vacilando aqui. É o LAC, LAC, esse aqui. E o LAB, que é esse triângulo aqui. Então, a gente tem três triângulos, né? Ou seja, o triângulo ABC é justamente a soma dos triângulos que tem a área LBC, não errar aqui, né? Mais o outro é o LAC e o outro é o LAB, certo? Esqueci nenhum, né? LAB. Aí agora ficou fácil, né? Como é que calcula? A do LBC, né? Esse aqui. Ó, como aqui tem um raio R, a altura é o quê? É R. E o lado, ó, a base é A. Então seria o quê? Base vezes altura dividido por 2. Então é A que multiplica R dividido por 2, que é esse aqui, ó. R vezes A. O próximo, aqui é B vezes R dividido por 2. Então é mais B vezes R dividido por 2. E por fim, o outro é R vezes C, né? Dividido por 2. Ou seja, C vezes R dividido por 2. Colocando em evidência, né, o R seria quem, né? Seria A mais B mais C dividido por 2, que multiplica o R, né? Ou seja, a areazinha é o semiperímetro vezes o raio. Então, a área de um triângulo, em função do lado e do raio de uma circunferência inscrita, é só pegar o semiperímetro do triângulo que multiplica pelo raio. Rapaz, essa é legal demais. Semiperímetro vezes o raio. Beleza.
Tem vários outros aqui que a gente não dá para ver, né? Então, por exemplo, você pode estar consultando, né? Que a área do triângulo, vou pegar aqui 4, né? Opa. É, a área, a área de um triângulo, a área do triângulo em função dos lados e do raio R. Vou botar risão aqui. Outro fato, né, que pode dar aqui. Tem uma circunferência circunscrita. Agora, tu tem o triângulo e tem a circunferência por fora, né? Circunscrevendo. Da circunferência circunscrita. Circunscrita. Ou seja, se tu pegar aqui, ó, dá para mostrar, você pode estar consultando o material, que a área de um triângulo ABC, na circunferência circunscrita, é justamente A vezes H, que é a altura relativa a A, sobre 2, né? Deixa eu chamar isso aqui. 1. Aí a gente consegue deduzir usando congruência de triângulos, num retângulo circunscrito, num triângulo circunscrito, que a área dele eu posso mostrar que é justamente o produto, ó. A vezes B vezes C dividido por 4 vezes o raio, né? Você pode estar consultando aí no livro do Fundamentos de Matemática Elementar, tá certo? Outro fato interessante, só enunciar ele, a outra a gente mostra. É esse outro aqui, né? Vou enunciar, o último a gente mostra. É que a área, outro exemplo, né? A área, aqui é para circunferência circunscrita. Você pode estar usando essa fórmula aí. A área do triângulo, a área do triângulo em função do raio, é, de qualquer, que é forte esse dado, de qualquer das circunferências, é, vou botar desse jeito aqui, porque o nome é meio estranho, né? Vou botar, porque ela é externa, né? Botar, botar assim, ex-escritas, é estranho. Por exemplo, é como se ela tivesse tangente, né? Tangente ao triângulo. Tem um triângulo, ela está tangenciando. Ó, você consegue mostrar que a área, né? Tu tem três, vai ter os raios, né? Relativo ao lado A, né? Por exemplo, se for o raio relativo ao lado A, da circunferência, consegue mostrar que a área é o semiperímetro menos o lado A, que multiplica o raio A. Outra coisa que também pode mostrar, se for o lado B, né? Só trocar o A por B, dessa forma aqui, né? RB. E também, no terceiro lado, você pode provar também que é o semiperímetro menos o C, o lado com raio RC, né? Vou provar isso não, você pode estar consultando. Um fato interessante de se mostrar, né? É esse aqui. É que é, a área do triângulo é em função de dois lados e do seno, né? Desse ângulo, de um ângulo relativo a esse lado, né? Compreendido esse lado. Compreendido.
Então, por exemplo, deixa eu pegar uma figurinha aqui para a gente ilustrar. Tem aí, né? Pega um triângulo, certo? ABC. Pode ser assim, né? Que a altura tá, dá para a gente calcular usando a parte interna e a altura aqui na parte externa, né? Tem aqui dessa forma. Então, por exemplo, estou lá na primeira figura, vou botar aqui primeira. Na primeira figura, a área, né? A gente sabe que a área, essa ali vai ser o quê? É o Bzinho vezes a altura, né? B vezes a altura dividido por 2, certo? Só que se tu olhar para o triângulo ADB, o que que a gente tem? Então, no triângulo ABD, o que que acontece, pessoal? Pô, ADB, né? Tá assim, ADB. No triângulo ADB, o que que isso aqui implica? Isso aqui implica quem é o seno do ângulo A. Aqui. O seno do ângulo, né, é o cateto, o quê? O H sobre C. cateto, isso, o cateto oposto, H, sobre a hipotenusa C, né? Então, eu posso escrever a altura H como C que multiplica o seno de A, né? A mesma coisa. Ou seja, é H sobre C. Ó, isso aqui implica que se eu substituir o H aqui, isso aqui implica que S vai ser quem, né? Vai ser B, que multiplica esse C, que multiplica o seno desse ângulo. Tudo isso dividido por 2. Ou seja, se eu tenho a altura na parte aqui interna, né? Basta saber o seno do ângulo que está oposto aqui à altura, né? Se eu souber ele e a medida do lado B e o C, eu consigo a área desse triângulo, né? Ou seja, a área de um triângulo, ela é dada, pode ser dada em função de dois lados, ou seja, dos lados B e C, e o seno do ângulo compreendido nesses dois lados. Na segunda figura, também isso dá certo. Como é que faz, né? Na segunda figura, também a gente sabe, ó, que a área S é quem, né? Ó? É o base, que é o B, vezes a altura. Ou seja, é B vezes H dividido por 2 também, né? Só que se tu observar, a gente observar no triângulo ADB, que é o que está ali, o triângulo ADB, como é que fica, né? Esse ângulo aqui, ó. Aqui é o ângulo em A, né? Esse ângulo aqui é quem? 180 menos A. Concorda comigo? Se eu olhar o seno dele, é o cateto oposto, H, sobre a hipotenusa C. Ou seja, aqui também, ó, dá para você enxergar que a altura H é justamente C que multiplica o seno do complementar aqui, né? Ou do suplementar. 180 menos A. Ou seja, isso aqui é igual, ó, se você expandir, né? Alguém lembra do seno da soma e o seno da diferença? O seno de 180 menos A é o seno A, né, que é o 180, vezes cosseno desse ângulo, menos, como aqui tem menos, aqui é menos, aí aqui é o seno do outro ângulo, seno A, e o cosseno do 180. Só que, qual é o valor do seno de 180? 180, ó, basta olhar aqui essa diferença, ó. Olhou aqui, ó. Aqui é do cosseno, aqui do seno. Olhei aqui, então esse aqui é zero, né? Zerou. E aqui o cosseno de 180, ó. Aqui é 1, olhou para o outro lado, menos 1. Então aqui vai ser menos com menos seno. Então dá o seno de A. Ou seja, esse valor aqui, ó, é justamente C vezes o seno de A. Então o que que isso aqui implica, pessoal? Essas duas coisas implicam que, se eu substituir
H por C seno de A vai dar a mesma coisa aqui em cima. Então, aqui quer dizer que a área S é justamente B, que multiplica C, vezes o seno de A. Tudo isso dividido por 2, certo? Então, naturalmente, se vocês pegar um triângulo retângulo, isso aí já é imediato. A gente já sabia, né? Que se pegar um triângulo retângulo é imediato. Isso aí vale também. Analogamente, a gente consegue mostrar para os outros lados, né? Se tu pegar aqui, por exemplo, vou voltar aqui. Se eu pegar do outro lado, né? Pode mostrar que o S é o outro lado, né? Se pegar aqui, ó, pegar a outra altura. Deixa eu apagar isso aqui. Pegar aqui a outra altura, ó. Se eu pegar essa outra altura aqui, ou então essa altura aqui, você consegue mostrar que é S é igual a 1 meio, né? E troca o lado. AC seno de B, né? Ou também pode colocar assim, né? S da o AB e coloca o ângulo compreendendo entre os dois. Ó. O AB, aqui tu tem o A e aqui tem o B. Então é o ângulo em C. Então, seno de C. Também vale isso. Né? Um resultado bem interessante. Certo? Aí tem uma prova da lei dos senos, né? Bem legal. Pode usar a lei dos senos utilizando isso aí. Então, por exemplo, uma observação dessa, que vocês podem enxergar, é o seguinte, que se tu pegar, por exemplo, a expressão do S aqui do C, né? Um meio, AB, que multiplica o seno de C, lembrem da lei dos senos. A lei dos senos, ela diz o seguinte, né? Não, vou usar a lei dos cossenos. Lei dos cossenos. A lei a dos cossenos vai virar teorema de Pitágoras, então vou falar da lei dos senos. Então, a lei dos senos, você consegue enxergar aqui. Se eu pegar um lado, dividido pelo seno do lado oposto, né, é igual ao B, o seno de B, que também é igual a Czinho sobre o seno de C. Isso aqui é duas vezes o raio, né? O R. De onde sai que o seno de C vai ser quanto? Ó? O seno de C vai ser C sobre 2R, né? Então, isso aqui implica que o seno de C, ó, se tu isolar aqui, ele é Czinho sobre 2R. Então, isso aqui implica, se tu substituir o seno de C ali, ó, S é igual a 1 meio, A vezes B, ao seno de C, ó, é C sobre 2R. Aí volta aquela forma que eu tinha apresentado para vocês, ó. A prova dela, né? ABC sobre 4R. Sabendo o raio e os lados de um triângulo. Bem interessante também. Então, algumas formas que a gente já provou, dá para usar isso aí. Bem legal. Show de bola. Aí, outra situação, seria a área do círculo e de suas partes, né? Ou seja, o setor circular, como é que funciona isso aqui, né? A área do círculo e de suas partes. Beleza. Ó, a gente viu que a área do polígono lá, ele era o produto da medida sem perímetro, né? Fez o apótone, o que a gente fez aí anteriormente. A gente viu que a área de um polígono, ele era justamente o semiperímetro vezes o apótone, né? Beleza. Algumas afirmações a gente já sabe, né? Que se eu fixar um círculo de raio R, né? Ou diâmetro D, se eu considerar polígono circunscrito, é inscrito, né? E o circunscrito nesse círculo, se eu crescer o número de lados e a área do polígono, ele se aproxima da área do círculo. Se eu dividir ele em várias partes e aproximar, né? Então a gente consegue ver que a área do círculo, que ela se forma, é dada pelo seguinte. É justamente
o seguinte, que a área do círculo, ela é, o que eu quero dizer, né? Tu tem um círculo, pega um círculo, certo? Aí tu tá dividindo em várias partes, né? Várias partes desse círculo. Aqui, várias partes. Só que a gente sabe que o perímetro inteiro é 2π, né? O semiperímetro é só o P. Pela essa fórmula aqui, o P, como a gente sabe que o comprimento é 2π, botar 2πr, né? Vamos esquecer o π. 2π vezes a quantidade do raio, a gente pode colocar o semiperímetro, é 2πr. Então, o semiperímetro, ele vai ser quanto? Vai ser π vezes o raio, não é isso? Só que o apótron, que nesse sentido, ele vai ser também um raio, ó. O raio do círculo aqui, ó. O raio. Então, aqui também é. Ou seja, isso aqui é justamente a área do círculo, que é π vezes r ao quadrado. Entende isso aí? Então, o que que a gente ganha? A gente ganha, o que que a gente ganha com isso, né? A gente ganha que a área do círculo, ela é π vezes o r ao quadrado. Ou também eu posso escrever assim, né? Como o raio é a diagonal sobre 2, né? Eu posso escrever a área do círculo como π, que multiplica dzão sobre 2 elevado ao quadrado. Que é a mesma coisa de escrever π vezes dzão ao quadrado, que é a diagonal, dividido por 4. Diagonal não, pessoal, o diâmetro, desculpa. O diâmetro dele. Beleza. Já a área do setor circular, né? A gente tem que fazer uma regrinha de 3. Basta fazer uma regrinha de 3, né? Então, como é que seria isso? A área do setor circular, né? A área do setor circular, certo? Então, a gente nota o seguinte, quando a gente dobra o arco, ou seja, o ângulo central, dobra também a área do setor, né? Então, se eu triplicar o arco, também acontece no ângulo central. Ou seja, a área também é triplicada. E assim por diante. Vou pegar uma figurinha aqui para a gente ilustrar melhor. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, não sei se alguns lembram, ó, mas aqui é o seguinte, o central, por exemplo, seria um alfa aqui, e o ângulo circunscrito, você pode ter que ele é a metade do ângulo central. Isso. Então, por exemplo, eu tenho aqui que a área do setor ela vai ser proporcional ao comprimento do arco, ou seja, a medida do ângulo central. Então, se eu pegar aqui, pegar o ângulo central e dividir em 2, né, ou seja, alfa 1 e alfa 1, e dividir novamente em 3, alfa 1, alfa 1, alfa 1, até preencher uma circunferência completa, né? Então, a área do setor ela pode ser calculada por uma regra. Que regra? Regra de 3. Então, se eu sei que o ângulo total é 2π rad, ou seja, radiano, é πr ao quadrado. A gente sabe que a circunferência completa vai dar πr ao quadrado. Então, se eu andar, né, o comprimento inteiro, né, do arco inteiro, 2π vezes o raio, vai dar π, a área é π, r ao quadrado. Então, alfa rad, que é o ângulo que eu quero, o alfa, ele vai ser justamente a área do setor, a área desse setor aqui, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, vou chamar aqui de ano, que a área do setor circular em radianos, né? Vou botar aqui em radianos. Em radianos, 2π radianos equivale a π r ao quadrado, que é o que a gente acabou de ver, que era a área inteira. Esse alfa aqui, alfa rad, que eu não sei quem é o ângulo, equivale a área do setor, que eu quero descobrir, de forma de radiano. Então, resolvendo isso, ó, meio pelos extremos, ó, 2π vezes a área é igual a alfa vezes π ao quadrado. Então, quer dizer que a área do setor
ela vai ser justamente, ó, alfa, o π cancela com um π aqui, né? Então vai ficar alfa r ao quadrado dividido por 2. Então aqui dá alfa r ao quadrado dividido por 2. Então aqui é a área desse setor aqui, beleza? Só fazer a regra de 3. Agora, se for em graus, se for em graus, mesma coisa, faz 360 graus, que é o comprimento, a volta inteira, né? É π r ao quadrado. E aqui, ó, alfa graus, ou seja, alfa graus, seria a área do setor. Aí também, meio pelos extremos, isso aqui implica o quê? Que a área de setor vai cancelar alguma coisa? Não, né? Então, a área de setor vai ser quem? Vai ser, ó, π r ao quadrado alfa graus, né? Cancela só o grau, né? É π r ao quadrado alfa dividido pelo 360. Beleza? Mais ainda, você pode enxergar a área de um setor circular em função do raio e do comprimento de arco, né? Por exemplo, sem colocar a volta, né? Por exemplo, aqui, né 2π, 360, coloca só um L qualquer, né? Então, sei lá, 2π raio em função do raio e do comprimento do arco. Porque o comprimento do arco eu não sei, né? Bota só o raio, aqui vai dar π r ao quadrado. E o L seria o comprimento do arco, né? Aqui é a área do setor. Então, fazendo meio pelos extremos, a gente concluiu que a área do setor, ó, cancela π com π, um R aqui, né? Cancela um R, vai ficar a área do setor é justamente L R sobre 2, que aqui é o comprimento. O L é o comprimento do arco, o comprimento do arco. Bem legal. E se a gente vê, o que está por trás é o quê, né? Que a área do setor também é do círculo, né? Elas são na área de um triângulo. Se pegar a área de um círculo, por exemplo, se ele for assim, ó, pega o círculo aqui, aí vai fazendo, ó, as aproximações no círculo. Essa área aqui é equivalente a tu pegar aqui quando tu desdobra isso aí, né? Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Ou seja, a área do círculo é justamente, ó, base vezes altura. Se aqui é 2π vezes o raio, né? A altura R aqui seria aquela, como se fosse um triângulo, formado de um triângulo. Tu tá pegando esse cara aqui, desdobrando e colocando em forma de triângulo. Então seria aproximadamente, né, ó, metade, aí aqui 2π vezes o raio, que é a altura, né? Isso aqui implica a área do círculo. É justamente, ó, pessoal, πr ao quadrado. Não é? Certinho. Ou seja, tu tá pegando o círculo aqui e transformando essas partes aqui do círculo que fechou, como cada uma. Por exemplo, esse lado aqui eu transformo nesse. Esse aqui eu distorço, coloco aqui, forma um triângulo. Então, aproximadamente são iguais. Da mesma forma, tu pegar do setor circular, né? Ó, dentro do ciclo, né? Do setor circular, enxergar assim, né? Pega ele aqui, só uma parte do ciclo. Pega só aqui, aqui, só uma parte do setor. Aqui, né? Preenchendo o setor. Um setor na circunferência. Pegar aqui não vai ficar legalzinho, né? Pegar um setorzinho aqui, uma parte, né? Só uma parte do setor. E desdobrar ele da mesma forma. Pega aqui em triângulos. Triângulos, 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 triângulos. Formando um triângulo aqui. Então, tudo se transformando num triângulo. Olha aqui o triângulo. Preenchimentos, né? Parecido com um triângulo. Então, aqui seria o comprimento, ó. O Lzinho que é a base. É o comprimento dela aqui do setor. E aqui a altura, o R. Então, a área do setor seria quem? A metade
de L vezes R, né? Que é a área do setor, que a gente acabou de ver aqui, ó. Que tá aqui, né, ó. LR sobre 2. E aí tem várias aplicações, né? Por exemplo, área do segmento circular, área de uma coroa, né? Tem aqui um, por exemplo, eu vou pegar uma figura, né? Deixa eu ver aqui se eu acho. Isso daqui. Essa figurinha aqui. Pega, aqui seria a área do segmento circular. Tu pega uma circunferência, né? Pega a superfície de raio R e alfa a medida do ângulo central, né? Tem um ângulo central aqui, certo? E L é o comprimento do arco, desse arco aqui, ó. L é o comprimento desse arco aqui. Aí, a área desse segmento circular, ele é dado pela área do setor, né? Ó, essa área do setor O, OAB, que é a área desse setor aqui em relação a ele, esse ângulo central, menos a área do setor OAB, certo? Menos a área do triângulo que OAB, que é esse triângulo aqui, né? Ó, esse pedacinho aqui. Menos a área do triângulo OAB. Então, usando a altura H, né, que ela pode ser obtida no triângulo OBC, que é essa altura aqui, a gente ganha o quê? Que a área do segmento circular aí é justamente a área do setor, que a gente viu que é LR sobre 2 menos a área do triângulo aqui, ó, que é o R, né? A base vezes a altura dividido por 2. Então, é R vezes H dividido por 2, que é o raio, né? RH dividido por 2. Então, isso aqui implica que essa área aí do segmento circular, é só fazer a subtração, né? Lzão, que é o comprimento, menos o raio, que multiplica Rzão dividido por 2. Opa, que é o H, né? Tô botando em evidência o cara errado. Aqui, ó, L menos H, que multiplica R dividido tudo por 2. Então, basta fazer essa diferença, né? Aí pode transformar até em radianos também. E a área da coroa? Como é que seria a área da coroa? A área da coroa circular. A área da coroa circular. Então, a área da coroa, pessoal, a área da coroa, né? Tu tem aqui uma circunferênciazinha. Aí tem aqui, ó. A gente chama às vezes de anel, né? Tu tem aqui, é o raio R, né? O raio R, esse aqui, o maior, e o raio Rzinho é o do menor aqui, né? Então, a área da coroa seria o quê? A que eu quero calcular, essa coroa aqui, né? Essa parte aqui. Então, seria a da maior menos a da menor, né? Então, basta calcular, né? A da maior é π vezes Rzão ao quadrado, menos π vezes Rzinho ao quadrado. Ou seja, a área da coroa, por esse anel ali, é π que multiplica R ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. Então, tu tem isso aí. Beleza? Algum comentário? Alguma dúvida? Deixa eu parar aqui de gravar.